em comunhão. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça, paz e misericórdia. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ficar de pé só pelo tempo suficiente para lermos, na verdade, recitarmos 2 versículos deste precioso capítulo. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 27. São muito importantes dentro desta passagem. E eu creio que, por serem apenas 2, nós poderemos recitar juntos. 1 Coríntios 12, versículo 12 e depois o versículo 27. Capítulo 12, versículo 12 e depois o versículo 27. Vamos juntos? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Agora o 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Podeis assentar. Baseados, irmãos, nesta porção da palavra de Deus, não só nos 2 versículos, mas em todo o capítulo, nós meditaremos sobre o tema o que é a igreja. E, obviamente, que fazemos aqui uma pergunta retórica, porque ninguém deveria ter a pretensão de responder a essa pergunta. Nós não teríamos tempo hábil e nem temos condição para expressar tudo o que a palavra de Deus ensina sobre a igreja. Na verdade, nesta noite, eu quero retomar um sermão pregado no dia 2 de julho, com o tema A Unidade do Corpo de Cristo. Está na nossa plataforma no YouTube. Seria interessante para quem não esteve aqui, revisar, porque aí sim nós vamos passar dos versículos 12 até o 31. Hoje eu volto a este capítulo apenas para destacar 2 palavras em 2 versículos desse texto. Um texto, como nós já dissemos, muito rico. E retomo também uma afirmação que é possível fazer a partir deste capítulo, de que a igreja é o corpo local que expressa o corpo universal de Cristo. Quando nós perguntamos o que é a igreja local, nós dizemos que é um corpo local. Eu prefiro dizer assim, um corpo local que expressa um corpo universal, que é composto por todos os salvos de todas as eras e em todos os lugares. Então, retomando isso, meus irmãos, nós estamos diante de uma definição bíblica muito importante, um dos aspectos, uma das imagens que a Bíblia nos apresenta para definir igreja, que é muito importante, que é a ideia do corpo, a imagem do corpo. Nós devemos concordar com Martinho Lutero quando ele disse que a igreja é um corpo misto. O que é que ele quis dizer com isso? Que na igreja nós encontramos pessoas justificadas, mas também encontramos pessoas que são pecadoras. E se nós ouvirmos Lutero também dizer sobre estas pessoas que compõem a igreja individualmente, ele diria que todos nós que somos salvos, na verdade nós somos simultaneamente justos e pecadores. Então, cada um de nós é ao mesmo tempo, em simultâneo, justificado pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela vontade do Pai, mas ao mesmo tempo nós somos pecadores. Sabe aquela pergunta de escola bíblica dominical? O crente peca? Pergunta retórica também. Mas muitos, quando estão dando os primeiros passos na fé, se veem em aperto com essa pergunta, irmão Rafael. O crente peca? E a gente vai dizer, claro que peca. Aí ele já vem com uma emenda, né? Então perde a salvação quando peca. Sabe aquela história? Típica aula de escola bíblica dominical. Para Lutero, é claro que o crente continua sendo pecador até que a obra da redenção se conclua na volta de Cristo, na ressurreição do corpo. Mas, ao mesmo tempo,
ele experimentou e ensinou que o crente já é justificado. Porque ele entendeu que o Evangelho revela a justiça de Deus. A justiça não contra ele, quando ele era católico, pensava dessa forma. Por isso se via impossibilitado de um relacionamento com Deus, porque não tinha como corresponder à justiça de um Deus que era santo. Mas ele entendeu que, pela obra de Cristo, essa justiça é a favor dele, é de fé em fé, é na experiência com Deus que ele vai aprofundando o relacionamento a partir dessa justificação. Então, nós temos aqui duas questões muito importantes, introdutórias, é claro, sobre a igreja. Nós precisamos entender que nós que compomos a igreja local e a igreja universal, nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. E a igreja local é composta por pessoas justificadas, podemos dizer com outra palavra, salvas, mas também com pessoas que não são salvas. Pessoas que não são convertidas. Pessoas que não experimentaram a transformação realizada pelo Espírito Santo. Sabe o joio e o trigo? Nós convivemos exatamente com essas duas sementes no meio da igreja de Cristo. Aqui nós identificamos dois perigos. E agora eu chamo a sua atenção para uma realidade que não é realidade aqui em Divinópolis, você que está nos acompanhando pela internet, é uma realidade mundial que nós também experimentamos aqui como igreja evangélica no Brasil, em Minas Gerais. O primeiro perigo é deixar a igreja por causa do seu pecado. Tem pecado na igreja, porque nós somos pecadores, porque tem pecadores na igreja que não foram salvos. Então, as pessoas se decepcionam, se frustram, e elas então quebram aquela expectativa de que poderiam estar no céu junto com o coro angelical, porque talvez esperassem isso. E então, por conta disso, elas deixam a igreja, porque a igreja é pecadora. Isso é um perigo. Aí se tornam desigrejados. Porque não tem pastor que preste, porque aquele outro irmão me fez mal, porque eu esperava uma coisa e estou entendendo então que é melhor ficar no mundo e eu vou servir a Deus aqui em casa do meu jeito. Isso é um perigo. Gera um grupo que nós aprendemos a chamar de desigrejados. Pessoas que pensam na igreja sem a perspectiva da graça e do discipulado. O pastor Alex pregou aqui recentemente exatamente sobre isso. Sobre o preço do discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quando é que nós vamos ter oportunidade de negar a nós mesmos, de nos anunciarmos, de tomarmos nossa cruz? Quando nós estivermos em relacionamento. Porque lá na sua casa, com o controle da TV na mão, com o celular, com o seu smartphone, conectando e desconectando, ao sabor da sua vontade e do seu interesse, é claro que você não vai ter conflito, é claro que você não vai precisar negar a si mesmo. Porque você pode cancelar as pessoas, porque você pode se excluir, você pode dizer daquele jeito, me inclua fora dessa. Mas aí você não está vendo a igreja na perspectiva da graça de Deus, e nem do preço do discipulado, de conviver. Sabe aquela história de comer uma saca de sal junto? Só para conhecer um pouco da pessoa? É isso, igreja é isso. A igreja é composta por justos e pecadores. Por justos, pecadores. Essa é a compreensão que nós herdamos da reforma protestante. Primeiro perigo, então, deixar a igreja porque a igreja é pecadora. O segundo perigo é transformar a igreja em uma instituição. A pessoa identifica o pecado na igreja, também se decepciona, também se frustra, também tinha uma outra expectativa, mas ela entra, eu não sei se numa espécie de cinismo. É assim mesmo, não vai mudar, então eu vou me adaptar. Todo mundo tem que se adaptar, tem que entrar no jogo. É assim que a banda toca, então eu vou desse jeito. E aí começa um aprendizado da política institucional, de como sobreviver na igreja, com cargos, com influências, etc. E essa pessoa se relaciona com a igreja como se a igreja fosse uma instituição. E a igreja não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Pessoas assim pensam a igreja sem uma visão de reino de Deus
e sem viver na dimensão do poder do Espírito Santo. Porque a igreja, sim, precisa de uma instituição. Há quem diga que é um mal necessário. A igreja, sim, precisa de algum nível de organização para cumprir os seus propósitos, porque nós estamos nesse mundo. O Senhor Jesus disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é para tirar do mundo, é para, uma vez estando no mundo, enviado pelo Senhor, Ele nos livrar do mal. Mas o mal está em nós também, na nossa natureza pecaminosa. Então, tudo isso que a gente, às vezes, acusa como problema, muitas vezes é reflexo da nossa própria natureza caída. 2 perigos. Um é deixar a igreja por causa do pecado dela. Outro é se adequar ou se associar ao pecado da igreja e perder a dimensão de que ela é a expressão do reino de Deus e de que para viver a igreja você precisa depender do poder do Espírito Santo. Então, na verdade, o que nós precisamos sempre é revisar, e é a nossa proposta hoje, como Deus vê a igreja. Eu preciso me relacionar com a igreja não como eu a vejo, não como ela se apresenta a mim, mas como Deus vê a igreja. E eu vou enfrentar os desafios, os problemas da igreja, que são meus problemas, porque eu sou parte do problema, na perspectiva de Deus, como Deus vê a igreja. E Deus vê a igreja como o corpo místico de Cristo na terra. O que é corpo místico? Não é uma palavra que leva você a ter uma experiência de êxtase ou alguma coisa desse tipo. É que você só pode ver pela fé, pelos olhos da fé. É místico porque não é só racional. É místico porque envolve fé e razão. Você compreende porque está na palavra de Deus, que foi registrada como revelação suficiente para você compreender mesmo a Deus. Mas você não pode compreender totalmente pela razão, naturalmente, mas pela fé. A fé que não é uma postura de crer cegamente, mas que é reconhecer que existe na igreja a ação de um Deus que é invisível, que você não vê, mas Ele lhe vê, está presente na sua vida, do poder do Espírito Santo, que você experimenta, embora não consiga explicar. E você vai encarar então os desafios da igreja, o pecado da igreja, na perspectiva de Deus. Deus vê a igreja de uma forma diferente da que ela se apresenta a nós. Lembre-se disso. Deus vê a igreja a partir de Cristo, da providência, da obra redentora de Cristo e da sua presença na vida daqueles que um dia entregaram-se a Ele e confessaram como Senhor e Salvador, e que vivem na dimensão do poder do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para uma igreja local, nós estamos diante de uma comunidade de discípulos, de uma comunidade de pessoas que foram salvas pelo poder de Deus, que vivem em comunhão com Cristo e em comunhão umas com as outras, que são pecadoras, mas que estão comprometidas em expressar a glória de Deus através da igreja. Como é que Paulo chegou a esta definição? Como é que Paulo passou a compreender a igreja dessa forma? Quando eu fui fazer essa revisão, tentando localizar como esse pensamento foi construído na vida de Paulo, meus irmãos, passa por toda a vida do apóstolo Paulo. Desde a sua conversão, e a gente pode dizer até mesmo antes da sua conversão, na compreensão que ele tinha de Israel como sendo uma expressão da glória de Deus. Mas vamos marcar a conversão até muito depois dele ter escrito essa carta aos Coríntios, já no final do seu ministério. Vamos começar então por Atos 9, versículos 4 e 5. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. Texto por demais conhecido, o relato de Lucas sobre a experiência de conversão de Paulo. Recentemente nós pregamos sobre esse texto, que diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o versículo 5 diz, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
De onde Paulo tirou essa ideia de que a igreja é o corpo de Cristo? Quem convenceu Paulo de que a igreja deveria ser encarada dessa forma, de que Deus vê a igreja assim? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que disse: eu sou aquele que você está perseguindo. Mas como assim? A gente poderia dizer no mineirês: nunca nem lhe vi. Como assim? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O Cristo de Deus, o Senhor do universo, identificado na vida de pessoas que poderiam ser tão humilhadas a ponto de serem arrancadas de suas casas e levarem presas, simplesmente por depositarem sua fé em Jesus. Pessoas que estavam debaixo de editais, de documentos, que simplesmente limitavam suas vidas. E o Senhor do universo estava identificado com elas, dizendo: você está me perseguindo ao perseguir essas pessoas. Paulo então compreendeu que a igreja é o corpo de Cristo, quando se viu diante de Cristo perseguido junto com a igreja. Essa foi a experiência fundante, a experiência inicial, que levou o apóstolo Paulo a compreender o que é a igreja. Quando ele se viu diante de Cristo perseguido junto com a igreja perseguida. Só mais um texto sobre esse histórico, porque é claro que a vida de Paulo demandaria de nós todo esforço e ainda não seria possível. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Se nós estamos em Atos capítulo 9, mais ou menos no ano 30, agora em Colossenses nós estamos entre 60 e 62. 30 anos depois, a opinião não mudou, a visão sobre a igreja não mudou, pelo contrário, só se aprofundou. E ele chega então a dizer, Colossenses 1, 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É claro que esse texto leva muitos intérpretes a conclusões precipitadas e equivocadas. Por exemplo, dentro do pensamento católico, dizer que aqui está uma justificação, por exemplo, para a Eucaristia, de que Cristo está identificado com a igreja fisicamente, porque Paulo está dizendo, e que ele então haveria de assumir ali um sacerdócio, porque ele carregava na sua carne o que restava das aflições, e enquanto ele estava sofrendo, ele estava expiando, ele estava perdoando também os pecados da igreja. Mas é uma conclusão que não leva em conta, por exemplo, que a palavra aflições de Cristo aqui não é usada no Novo Testamento para um sacrifício expiatório, é para sofrimento, para tribulação, para sofrimento mesmo. E que, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Cristo está identificado com a igreja que está sofrendo. Cristo sendo perseguido junto com a igreja e agora Cristo sofrendo com a igreja. A ponto de Paulo se alegrar, se regozijar, entendendo que era um privilégio poder sofrer, porque ele estava sofrendo com Cristo. Porque ele estava sofrendo a favor da igreja, que estava sendo perseguido também junto com ele. Simplesmente pelo fato de declarar sua fé em Jesus, a favor do seu corpo, que é a igreja. E aqui há uma identificação, portanto, de Cristo sofrendo com a igreja. É nessa compreensão da igreja como o corpo de Cristo, é por isso que respondemos essa pergunta dessa forma, o que a igreja é o corpo de Cristo, de forma muito direta. É compreendendo um pouco de como o apóstolo Paulo pensou a igreja, como isso nos ensina hoje. Há uma postura, nunca julgar a igreja, avaliar a igreja, criticar a igreja, sem que primeiro você se lembre que Deus vê a igreja unida a Cristo. E que a igreja que se apresenta diante de você não é a realidade total da igreja. Não é a realidade profunda da igreja. Não é a realidade definitiva da igreja. Deus a vê unida a Cristo. Paulo então escreveu essa carta aos Coríntios no meio desse processo, quando ele já tinha essa compreensão muito clara
de que a igreja era o corpo de Cristo. Mas ele escreve, meus irmãos, para uma igreja que nós já conhecemos, com graves problemas, principalmente o problema das divisões. E queremos entender um pouco como esse conceito do corpo de Cristo, na mente do apóstolo Paulo, o ajudou a encarar aquela situação. Ele via o problema das divisões até mesmo no culto, na celebração da ordenança da ceia do Senhor, no serviço, no uso dos dons espirituais. E é por isso que ele está falando agora, no capítulo 12, nesse contexto do uso dos dons e do serviço na igreja, a partir do Espírito Santo. O versículo 11, nós citamos naquele sermão de 2 de julho, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Capítulo 12, versículo 11. E ele traz então, meus irmãos, essa dimensão do Espírito Santo em toda a vida cristã, desde o ato da conversão até o uso dessa nova criatura, agora como servo de Deus, como um discípulo de Cristo. E ele diz no versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Olha só a ação do Espírito, como diferencia. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, maldito Jesus. Ou seja, blasfema contra Jesus, rejeita Jesus. E aí ele conclui, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando é que uma pessoa se torna membro do corpo de Cristo? Quando o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele responde a esse chamado divino pela sua palavra, que é a espada do Espírito, e entrega a sua vida para ser um seguidor de Jesus, para ser uma nova pessoa. É no ato da conversão que a pessoa é implantada no corpo. Pense no implante. Foi a imagem que me pareceu mais apropriada. O implante. Quando você pensa num transplante de órgão, e o Brasil é campeão em transplante de órgãos, você vê a complexidade que é e o risco de rejeição. Mas quando o cirurgião é bom, a chance é maior, né, Bruno? Quando a equipe e quando o órgão é apropriado. Então, há uma expectativa. Será que vai haver uma rejeição daquele órgão? Quando o Espírito Santo faz essa operação de nos implantar no corpo de Cristo, não tem rejeição. Não tem risco. Nós passamos a ser corpo de Cristo no ato da conversão. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A partir daí, então, a continuidade da vida na igreja, os relacionamentos novos que se iniciam, a prática do serviço, tudo isso passa a manifestar o mesmo poder do Espírito Santo que atuou lá na conversão. E a presença do Espírito Santo e do seu poder garantirá que você estará unido ao corpo de Cristo eternamente. Então, eu chego nas duas palavras que mencionei em 2 versículos. O versículo 12 é a palavra corpo, que se repete no versículo 27. Corpo, soma, que tem a ideia de uma unidade que temos em Cristo pelo nosso relacionamento operado pelo Espírito Santo. Agora, cuide para que você lembre do sentido dessa palavra. Corpo não é o mesmo que carne, porque na língua portuguesa, normalmente, corpo é associado com a parte material. Mas a palavra corpo, soma, pode significar a pessoa inteira. Se você lembrar de Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A NVI, quando traduz esse texto, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus ou pelas compaixões de Deus, que apresentem-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Que apresentem-se, porque corpo aí significa a pessoa inteira. Então, a ideia aqui é que nós passamos a ser como se fôssemos uma só pessoa e, de fato, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, nós somos unidos a Cristo e somos agora uma só pessoa com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Uma unidade que se expressa
em todos os membros. Aí a palavra membro vem no versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Por isso que a palavra membro é muito importante. Eu lembro que em 2003, Roberto, houve a necessidade de adequação dos estatutos, dos regimentos. Não sei se o pastor Alex vai lembrar, ao novo Código Civil, porque estava sendo aprovado o novo Código Civil. E aí, a discussão entre os pastores era se, naqueles documentos, iria se usar o termo membro, que tem um cunho mais teológico, espiritual, ou associado, ou filiado, porque a igreja estava sendo encarada ali como uma organização da sociedade civil. E eu lembro de muitos pastores insistindo, irmão Edilson, não, nós temos que chamar de membros, porque é um nome bíblico, e porque traz esse significado de que nós somos parte do corpo de Cristo. Então a ideia é que todos na igreja são membros do corpo de Cristo, fazem parte de um só corpo, compondo uma só pessoa, expressando a pessoa de Cristo, expressão da cabeça, da sua mente, da sua vontade nesse mundo. A visão que nós precisamos ter de igreja, meus irmãos, como corpo de Cristo é essa, porque é assim que Deus vê. Mas nós seremos tentados, mas nós seremos provados, e isso nos levará ao exercício da humildade e ao desafio de cooperarmos com a igreja sempre. É por isso que a visão da igreja como corpo de Cristo exigirá de você, meu irmão, humildade. Porque a sua tendência, assim como a minha, é dizer o seguinte, não, mas não há concordância, não vai dar certo, não adianta insistir. Porque aquela pessoa, cabeça dura, quando na maioria das vezes é quem está dizendo que é cabeça dura. Não dá o braço a torcer, eu já tentei. E aí a tendência é fugir. E isso vai exigir humildade, isso vai exigir uma disposição para cooperar, para servir, independente dos problemas que vão surgir. Eu entendo que, à luz desse texto, meus irmãos, nós precisamos viver a igreja crendo que a essência da igreja é essa, é um organismo espiritual. A essência da igreja, irmã Lourdinha, é ser um organismo espiritual. Precisamos da organização, precisamos da corporação, precisamos da instituição. Mas a igreja não é o seu CNPJ, a igreja não é o seu estatuto, a igreja não é a sua relação institucional com o Estado, a igreja não é a sua identidade, a sua cooperação denominacional, a igreja é o corpo de Cristo, um organismo espiritual. E só assim, meus irmãos, nós poderemos vencer a tendência que todos nós temos depois da queda, de nos relacionarmos baseados em nossas preferências e nos separarmos sempre que houver alguma disputa de opinião. É isso que está acontecendo em Corinto. E é sobre isso, como virou um adágio, né, uma moda, é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É o que está no capítulo 1. Ele está insistindo que a igreja é corpo de Cristo, porque há uma tendência das pessoas evitarem a comunhão e viverem dentro da sua tribo, dentro do seu grupo, e se relacionar só com as pessoas do seu interesse. Capítulo 1, versículo 10, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. O que é divisão? A palavra comunica a atitude de rasgar um tecido. A palavra é até próxima do português, é cisma. Cisma, é divisão. Mas a ideia é de rasgar. A nossa tendência é para fazer esse rasgo. A nossa tendência é para dividir o corpo de Cristo, fragmentar o corpo de Cristo. E nós não estamos nem considerando, do ponto de vista externo à igreja local, a relação entre as denominações, as relações dentro do cristianismo. Nós estamos nem considerando. Evitei isso em julho e estou evitando agora. Falando só da igreja local. Porque aqui é uma amostra suficiente. Qualquer estatístico poderia considerar. Se nós não conseguimos ter unidade, muitas vezes, numa igreja local, quanto mais do ponto de vista denominacional e dentro do cristianismo.
Mas o que Paulo está dizendo é: evitem os cismas, evitem as divisões, porque isso tem a ver com disputas de opinião, com preferências pessoais. Vocês estão perdidos entre a influência de pessoas. E aqui, alguns de uma família, a família de Cloe, enviou essas informações para o apóstolo Paulo. Aqui, meus irmãos, vale aquilo que vale para a mãe, né? Você já percebeu que a mãe sabe de tudo. O filho não adianta esconder que a mãe vai saber. E o pastor também, o pastor vai saber. O pastor vai saber. Em algum momento ele vai saber. E o apóstolo Paulo foi informado de que estava havendo divisão. Que divisão? Uns dizendo que era de Paulo, porque Paulo iniciou a igreja, plantou. Outros dizendo que era de Apolo, porque era um pregador excepcional. Outros dizendo que era de Cefas, porque era o apóstolo que liderou a igreja no início da evangelização. E o versículo 13 diz: agora Cristo está dividido. Meus irmãos, vejam o quanto o apóstolo Paulo leva isso a sério. É claro, na sua conversão, foi Cristo que disse a ele que ele estava perseguindo, que a igreja era o corpo. Como é que ele não vai levar a sério isso? A questão é: há uma divisão na igreja local, você está rasgando o corpo de Cristo. Chame o apóstolo Paulo de exagerado. Diga que ele está descompensado. Mas a questão é que ele tem uma visão espiritual sobre a igreja. E ele entende: vocês estão dividindo Cristo, Cristo está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vós? E foste porventura batizados em nome de Paulo? É porque na comunicação, meus irmãos, pastoral, muitas vezes nós precisamos usar essa linguagem dramática mesmo. O apóstolo Paulo não economizava quando ele precisava enfatizar um conceito. E o que ele está dizendo aqui é: vocês estão sendo influenciados por personalidades, vocês têm opiniões diferentes, porque vocês são igreja numa cidade cosmopolita, e vocês estão deixando que essa influência entre na igreja, e vocês estão dividindo o corpo de Cristo. Nós entendemos que a igreja, em sua essência, é um organismo espiritual. É o corpo de Cristo. E isso deve prevalecer diante das nossas preferências e opiniões. A igreja é um organismo capaz também, segundo o apóstolo Paulo, de sobreviver até mesmo aos ataques do poder humano, quando ele é mais violento, quando ele atinge de uma forma mais drástica. E aí a divisão de fato acontece, não só divisões internas, mas a igreja dividida em partes, em grupos. E não há nada mais trágico do que isso na mentalidade do apóstolo Paulo. Ele diz, no capítulo 11, versículo 18, vejam o capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Durante a ceia, havia ali um cenário não só de disputa de opinião, mas já havia chegado no nível do partido. E aqui a palavra usada pelo apóstolo Paulo é heresia, a mesma para heresia. A ideia de que a heresia é mais do que uma opinião diferente, contrária da maioria. É mais do que um erro teológico que eventualmente nós podemos cometer. E eu já cometi tantos erros teológicos, e graças a Deus nunca fui considerado herege. Desde que eu me entendo por crente, a gente diz assim, né? Desde que eu me entendo por gente, e desde que eu me entendo por crente, eu leio o capítulo 1 de Gênesis, todo mundo lê. E eu sempre ouço várias pregações e estudos sobre façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Cada teólogo que eu leio diz uma coisa diferente sobre a imagem e semelhança de Deus. E eu já criei e já preguei de várias formas diferentes. Imagem e semelhança de Deus. Um erro é uma coisa, mas uma heresia tem um elemento a mais. Tem um elemento político. É uma opinião contrária, mas é uma opinião que acaba tomando força para influenciar um grupo e para rasgar, literalmente, o corpo de Cristo. É isso que nós vemos acontecer nesta igreja. Versículo 29 do capítulo 11 diz: porque quem come e bebe
sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aqui, meus irmãos, não é só na celebração da ceia que nós teremos domingo pela manhã, discernir o corpo, significando que a gente sabe que o pão continua sendo pão, mas ele é símbolo do corpo de Cristo. Não é só isso. Discernir o corpo é diferenciar a igreja de uma organização humana apenas. Lembrem-se, como Deus vê a igreja? Ele não a vê como ela se apresenta a nós. E nós precisamos discernir isso, diferenciar. A igreja da qual nós fazemos parte, nós que somos pecadores, ela terá problemas, ela terá disputas de opinião ou de poder, mas isso não expressa o propósito de Deus para a igreja. Nós precisamos discernir isso. E por isso nós precisamos continuar na igreja, sem nos amoldar aos vícios que a própria igreja cairá. Vejam, meus irmãos, que não é uma tarefa fácil. Por isso que depende do poder do Espírito Santo. A gente não deve deixar a igreja, porque ela é pecadora, porque na verdade nós somos pecadores também. E onde quer que nos reunamos com outro grupo, nós também levaremos esta carga. Mas também não devemos ficar na igreja acomodados ao que a igreja se tornou em um momento da sua história, por exemplo. Nós devemos nos inconformar contra qualquer vício que se apresente e julgar pela palavra de Deus. E buscar reconciliação, e buscar evitar a heresia, a quebra, a divisão no meio da igreja. Assim, meus irmãos, nós podemos dizer aos desigrejados: ninguém é igreja isoladamente. Você que nos acompanha na internet e porventura já tenha pensado assim: não, eu cansei, não dou conta, não adianta, já tentei de tudo, já tentei várias igrejas, mas não contem comigo. Eu não consigo me misturar com esse povo. Eu vou servir a Deus aqui, que eu estou em paz, na paz de Deus aqui, eu sozinho. Eu só quero lhe dizer que você não é a igreja. Eu vou repetir, você não é a igreja. E digo para todos nós aqui: uma pessoa sem estar em comunhão com Cristo e em comunhão com outras pessoas que estão em comunhão com Cristo, não é igreja. Mas pastor, cada um de nós não tem a habitação do Espírito Santo, não tem comunhão com Cristo, e quantos estão sendo perseguidos, estão sofrendo e não podem se reunir? Essas pessoas não são igreja? São, porque elas estão em comunhão com Cristo, e elas estão sim em comunhão com outros cristãos, só não podem se reunir. Talvez mais do que cada um de nós aqui, elas intercedem e elas lutam pela unidade da igreja, talvez mais do que todos nós juntos aqui. Não é isso que eu estou dizendo, que circunstancialmente você pode não estar na igreja, você pode não se reunir porque está viajando a trabalho, porque de fato aconteceu uma divisão na igreja onde você faz parte e você não pode congregar, ou algo lhe impede no momento de congregar. Não estou falando disso, circunstancialmente. Estou dizendo da atitude, da escolha de dizer: eu não preciso da igreja. Você não é igreja. Aos desigrejados, à luz da forma como Deus vê a igreja, nós precisamos dizer que quem está isolado da igreja não é igreja. Agora, aqueles que nós podemos chamar de institucionalizados, aquele que nós podemos chamar de estruturados, que absorveram a estrutura da igreja, que pensam que a igreja é aquilo que aprendeu ao longo de sua experiência, contando décadas servindo a Deus, dos cargos que assumiu, das regras que aprendeu a dominar, dos documentos que sabe interpretar. A essas pessoas nós podemos dizer que não há igreja quando a política destrói a visão espiritual. Não há igreja. Deixou de ser igreja quando a política institucional destruiu a visão espiritual. Quando se vê a igreja apenas do ponto de vista jurídico, por exemplo, do ponto de vista organizacional, sociológico, seja o que for. Quantos têm destruído a visão espiritual da igreja porque pensam que a igreja é uma agência para o bem-estar social, para a ação social no mundo que está em crise, com fome, com violência? Isso não é igreja. A igreja vai fazer isso por causa da sua visão espiritual, mas não em detrimento dela, não em prejuízo dela. Nós precisamos, meus irmãos, entender que essa visão sobre a igreja sempre nos confrontará para sermos mais humildes, para sermos encorajados a colaborar, a cooperar.
É como aquele homem que encontrou nas redes sociais informação sobre um amigo que ele nunca mais tinha nunca mais tinha visto. E começou a conversar naquela rede social, depois descobriu que era uma pessoa que estava usando aquelas informações, aquela foto. A pessoa se identificou como um familiar dele. E ele passou a perguntar como estava o seu amigo. A pessoa informou, então, que ele havia adquirido uma doença que o tornou inerte numa cama, apenas vegetando. Com a diferença de que ele continuava lúcido e aquela enfermidade não afetou a sua capacidade intelectual. Ele fez um esforço para ir até aquele amigo, distante de onde ele morava, porque ele queria muito rever o seu amigo, mas a sua expectativa era que ele pudesse, pelo menos, conversar, porque a descrição que aquela pessoa fez o tornou incrédulo. Ele chega, então, à casa daquele amigo e é levado até o quarto onde ele ficava durante muito tempo. E então, usou a seguinte expressão quando se viu diante do seu amigo: que desperdício! Uma mente tão brilhante num corpo inerte. Uma mente tão brilhante num corpo inerte. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, para, vivendo igreja, sempre avaliarmos se, como corpo de Cristo, nós estamos expressando a nossa união com Cristo. Se nós estamos vivendo de acordo com a cabeça que é Cristo. É assim que a palavra de Deus nos instrui nessa noite. A visão bíblica da igreja, como corpo de Cristo, confronta o nosso orgulho. É mais fácil desistir, é mais fácil se isolar, é mais fácil se conectar através da internet. E nos desafia também a uma tendência que temos ao controle. Na igreja, vivendo igreja, você não estará no controle. Porque essas portas, por exemplo, aqui dos nossos cultos estão abertas, as pessoas vão chegando e vão se tornando membros da igreja. E você vai conhecendo pessoas novas. E você tem que se expor a opiniões diferentes. Isso nos confronta, meus irmãos, e isso é uma providência de Deus. Deus providenciou que a igreja fosse assim, uma unidade, numa diversidade de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, de pessoas de todo jeito, de todo lugar. Até gente lá da Bahia vem para fazer parte desse corpo local, que é uma expressão do corpo de Cristo, espiritualmente. Como membro, nós não podemos ficar desligados do corpo. Una-se à igreja. Nós estamos vivendo um momento em que vamos precisar da integração, do envolvimento de cada membro da igreja. Uma vez na igreja, participando dela, nunca esqueça que a igreja não é uma organização. Nós usamos recursos que empresas usam. Nós lançamos mão de instrumentos que a sociedade usa, que o Estado muitas vezes nos impõe por uma questão de testemunho, de funcionalidade, mas nós não somos uma organização. A primeira igreja batista em Divinópolis é o corpo vivo de Cristo nessa cidade, para testemunhar que Ele é Senhor sobre todos nós. Louvado seja Deus. Vamos celebrar essa verdade cantando Amor Cristão, 381. Esse hino que nos confronta com a necessidade de olharmos para a igreja como Deus a vê e vivermos a igreja com humildade e com cooperação.